Amados, o tema da nossa mensagem de hoje é o poder transformador de Jesus. Eu quero ler com a igreja no Evangelho de João, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 11. E fique atento na leitura, fique atento na narrativa dessa história que Jesus se fazia presente. Porque ali nós vamos ver realmente alguns passos para que a nossa vida de fato seja transformada em nome de Jesus. Diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Respondeu-lhes Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então a sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Ora, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Ordenou-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Então lhes disse: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água tornada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo e lhe disse: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Um texto onde muitos conhecem, aonde Jesus fez o seu primeiro milagre, aonde Jesus ele estava ali num casamento, e esse foi o primeiro milagre que deu início ao seu ministério. Jesus ele transformou a água em vinho, e isso foi um fato, e isso aconteceu em um casamento. E se nós olharmos para o texto, para o contexto de que fala aqui, que Jesus ele transformou a água em vinho, e a água, ela era sem gosto em relação ao vinho. E se nós olharmos para isso, aquele noivo, ou até mesmo o mestre-sala que estava ali junto com eles, falando assim: olha, acabou o vinho. E muitas vezes as pessoas podem falar o quê? E agora? O que nós vamos fazer? Porém, naqueles tempos, quando o vinho acabava, era sinal que a festa já estava acabando também. Mas só que mal havia começado a festa do casamento. Mas é exatamente isso que Deus quer fazer em nossas vidas: transformar da água para o vinho. Há muitos que vão à igreja apenas para fazer parte de uma comunidade, ou apenas para conhecer ou encontrar alguns amigos, ou algumas pessoas vão à igreja como se fosse um casamento, até mesmo para fazer parte da festa, para estar aqui louvando, adorando, engrandecendo o nome de Deus, mas apenas como um convidado, e depois vai embora e continua a sua vida. Mas Jesus não queria isso naquele casamento. Tanto que quando Maria, sua mãe, falou assim: olha, Jesus, acabou o vinho. Ele disse: mulher, o que tenho eu contigo? Porque Jesus sabia a hora que ele tinha que fazer a sua obra. Mas continuando aqui, meus queridos, eu quero fazer que nessa noite possa haver um milagre da transformação, tanto na sua vida como na minha. Porque Deus ele quer agir em nós. Às vezes a gente fala assim:
mas eu já sou convertido, eu já tenho a Cristo, minha vida está bem. Mas Deus sempre tem algo novo para nós. Deus, Ele quer agir na minha vida e na sua vida de uma maneira especial. Às vezes nós estamos esperando algo de Deus, mas a gente não sabe a hora ainda. E hoje pode ser a hora que Deus Ele vai agir na sua vida. Mas querido, eu quero compartilhar 4 passos para que nós possamos ver Jesus transformando cada um de acordo com a sua vontade. E o poder transformador de Jesus, Ele faz na hora que Ele quer, como Ele quer e com quem Ele quiser. Mas para isso nós precisamos estar querendo, ter vontade, ter sede. Porque não adianta nós apenas participarmos do casamento. Não adianta apenas participarmos do culto. Nós precisamos estar mais próximos ainda daquilo que Deus quer que façamos. Não queremos estar apenas sentados, mas queremos também estar participando de tudo que Ele tem para cada um de nós. Às vezes estamos apenas aguardando, mas nós não estamos querendo sair do nosso lugar, porque Ele está aqui, mas nós também queremos e devemos querer o mais de Deus. Mas o primeiro passo que eu quero compartilhar com a igreja é que Jesus precisa ser convidado. Nesse casamento, Jesus foi convidado. Imaginem só se Jesus não estivesse lá e o vinho tivesse acabado, o que eles iriam fazer? Olha só o que diz no versículo 2: e foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. Jesus foi convidado para o casamento juntamente com seus discípulos. Jesus, ele realizou a transformação da água em vinho naquele casamento. Por quê? Porque ele havia sido convidado. E muitas vezes nós convidamos Jesus para estar na nossa vida, para estar na nossa casa, para estar no nosso casamento, mas apenas como convidado. Nós devemos convidar a Jesus para vir à nossa casa, mas que Ele também fique nela. Imagine só que depois que Jesus foi convidado, naquele casamento, Ele fez o milagre e depois Ele foi embora. Como que ficou aquela casa, como que ficou depois sem Jesus? A vida daquelas pessoas. Mas só que conosco, que estamos na presença do Senhor, tem que ser diferente. Não é possível esperar que Jesus promova uma transformação em nossas vidas, ou em sua vida, sem que antes você não o convide ou não tenha convidado. Algumas pessoas buscam a bênção e deixam de buscar o abençoador. Certa vez um adolescente, ou uma pessoa também, talvez vocês já tenham visto, uma figura, onde tem 3 igrejas, e em frente a essas 3 igrejas, havia uma fila em cada uma delas, e em uma delas, havia uma placa, e essa placa estava escrito, cura e libertação. Na outra igreja estava escrito, prosperidade. E na outra estava escrito, Jesus salva. Mas o curioso era que essas filas, na primeira fila, onde fala sobre cura e libertação, tinha algumas pessoas ali. Na segunda fila, da segunda igreja também, tinha uma fila enorme, que dava volta no quarteirão, que era a fila da prosperidade. E na outra fila, onde falava que Jesus salva, havia apenas umas 3 ou 4 pessoas que estavam ali buscando a Jesus, a quem o salva. Eu quero que você veja essa imagem. Olha só o que está. Imaginem só. Uma igreja onde fala Jesus cura e as pessoas estão indo atrás.
onde Jesus prospera, olha só quantas pessoas tem ali. Mas quando fala que Jesus salva, poucas pessoas estão interessadas no Jesus, o abençoador, aquele que é dono de todas as bênçãos. Mas as pessoas estão buscando mais a bênção do que o abençoador. Amados, é uma ironia querer a bênção sem desejar o abençoador. Os noivos aqui foram muito sábios, convidando para o casamento a Jesus, porque Ele é o Senhor de todas as bênçãos. Será que nós temos realmente, de fato, olhado para Jesus dessa maneira? Será que quando nós precisamos de algo, a gente olha para Jesus sabendo que Ele pode resolver toda e qualquer situação das nossas vidas? Ou será que quando algo acontece, alguma enfermidade, ou talvez alguma situação financeira difícil, a gente se desespera? Ou a gente busca a Jesus? Porque uma real transformação somente irá acontecer à sua vida, como consequência da entrega total de sua vida a Jesus. Nós temos ouvido várias pregações onde fala que nós temos que entregar a nossa vida completamente a Jesus, onde o nosso coração tem que pertencer totalmente ao Senhor. Mas será que na hora da dificuldade, na hora que nós estamos ali passando por situações difíceis, será que nós lembramos disso? Que Jesus Ele está à frente, que Jesus governa a nossa vida? Será que nós temos parado para pensar que Ele, além de ser convidado, Ele tem que fazer parte da nossa vida? Tem uma música que nós cantamos aqui, onde fala: vem habitar, não queremos só uma visita, não é assim? Nós não temos que ter Jesus apenas como convidado, nós temos que ter Jesus realmente como aquele que faz parte da nossa vida, como aquele que é o chefe da nossa família, o chefe da nossa casa. Primeiro a gente convida, e depois a gente fala: Senhor, a minha casa é tua, a minha família é tua, está nas tuas mãos. Então, quer ter a sua vida transformada? Convide a Jesus, tanto para a sua família, como no seu casamento, nos estudos, na sua empresa, no serviço, também na área emocional. Ele toma conta de tudo, porque Ele quem nos criou, Ele conhece cada detalhe do nosso corpo, cada sentimento que nós temos. Convide e fala para Ele ficar e tomar conta de nós. Salmo 145, 18 está escrito assim: o Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. Você precisa convidar Jesus para dentro da sua vida, para dentro do seu coração. Amados, isso é uma promessa nesse salmo. O Senhor está perto de todos os que o invocam. E ele fala um pouquinho mais: de todos os que invocam com sinceridade. Aqueles que têm um coração contrito, um coração realmente quebrantado no momento que você está com Ele no seu secreto. E Ele realiza os desejos daqueles que o temem, ouve-os gritar por socorro e os salva. Esse é o nosso Deus, é o nosso Jesus. Às vezes a gente fala assim: mas eu já sei. Mas Jesus, Ele sempre falava, repetia. Então, quando nós estamos ouvindo mais e mais vezes, sempre a mesma palavra, ou pelo menos a gente acha que está ouvindo várias vezes, é porque Deus Ele quer falar com a gente,
é porque nós não podemos esquecer das suas promessas, porque Ele é um Deus que cumpre as suas promessas. Amém? Vamos para o segundo passo. Onde fala que precisamos reconhecer que necessitamos de uma transformação em nossa vida. Versículo 3 diz assim: e tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. Se nós olharmos na história do primeiro milagre, em um determinado momento nós lemos que alguém disse: acabou o vinho. E houve alguém que disse realmente: acabou o vinho. Então repita comigo: acabou o vinho. Mais forte: acabou o vinho. Então alguém reconheceu essa necessidade. Alguém admitiu que realmente acabou o vinho. E aí eu fico imaginando, meus queridos, uma coisa: se isso fosse dito em outra casa, onde Jesus não estava, o que será que as pessoas iriam fazer? O que será que aquelas pessoas que prepararam a festa ali, iriam falar umas para as outras? Alguém fala assim: ei, acabou o vinho. E talvez aquela pessoa fala: olha, fala baixo, não fala nada que acabou o vinho não. Senão as pessoas vão começar a pensar que nós não preparamos bem esse casamento, não preparamos com cuidado. E isso muitas vezes acontece com aqueles que não têm a Jesus. Quando as coisas começam a dar errado na vida das pessoas que estão sem Jesus, elas ficam desesperadas, elas não sabem a quem recorrer, procuram tantas coisas que não são a Deus, porque elas ficam desnorteadas, elas não sabem a quem procurar. Mas aquelas pessoas, aqueles noivos que estavam ali, eles foram sábios, porque eles convidaram a Jesus e os discípulos. Amados, quantas vezes a nossa alegria acabou e vivemos como se tudo estivesse bem. Talvez aquele casamento onde Jesus não estava, as pessoas falaram assim: não, deixa quieto, o vinho acabou, não vamos falar nada para ninguém não. Fala que está tudo bem, fala que as coisas já vão se resolver, mas não resolve. Às vezes isso acontece nas nossas vidas. A gente fala: está tudo bem, a pessoa está com um problema ali. Às vezes o discipulador fala assim: como que você está? Você está bem? Você quer que eu ore por você? Abra o seu coração. Não, está tudo bem. E muitas vezes as coisas vão aumentando, vai piorando os problemas, mas as pessoas continuam falando: está tudo bem. O vinho acabou, mas está tudo bem. Nós não podemos deixar que a nossa vida fique apenas uma água que não sacia, que não tem gosto, mas que a nossa vida ela possa se tornar um vinho, aonde é algo que é saciável, onde é algo que traz alegria, porque Jesus ele faz parte da nossa vida, e é isso que nós devemos desejar, uma vida alegre. Eu estou com um problema? Estou, mas glória a Deus, porque eu sei que Deus vai resolver, Deus ele vai agir, mas eu vou continuar alegre, porque eu sei que Cristo está do meu lado, e é Ele quem vai resolver a minha situação. Eu tenho alguém que ora por mim, eu tenho alguém que realmente está dobrando os joelhos no chão, porque quando eu estou com problema, eu falo, o Senhor me ouve, o Senhor me atende. Mas há pessoas que às vezes falam: está com problema, mas e aí, irmão, como que você está? Não, está tudo bem. Nós devemos parar de ser hipócrita se nós queremos de fato ter a nossa vida transformada. Uma vida transformada por Cristo, uma vida transformada pelo seu amor.
Eu sei que cada um saiu da sua casa, veio até aqui. Eu sei que em casa estava quentinho também. Todos saíram, pegaram um pouquinho de vento, mas vocês estão aqui, porque vocês querem mais do Senhor, vocês querem mais de Deus. Amados, aqui no casamento, nós vemos que Jesus, Ele fez a sua obra, porque Ele foi convidado. Ele fez a obra, porque alguém reconheceu a necessidade do vinho que precisava ali. E muitas vezes nós vemos a nossa necessidade, mas nós não temos procurado a Jesus. Nós não estamos reconhecendo que precisamos de ser tocado por Jesus. Quantas pessoas, muitas até são membros da igreja, e não sentem aquela alegria que o poder transformador do Espírito Santo proporciona. E por que elas não sentem isso? Porque não reconhecem a necessidade de uma mudança, de uma transformação. Vivem tristes com um peso nas costas e não admitem a necessidade de largá-los. Fora que há muitos crentes vivendo de aparência. Há muitos crentes que vivem de aparência. Talvez você já deva ter escutado essa ilustração que eu vou falar agora. Onde um homem, ele estava indo por uma estrada, um andarilho que estava com a sua bolsa ou com a sua sacola nas suas costas, e ele caminhando para lá, querendo chegar na cidade, e aí passa um caminhão, e esse caminhão, o motorista para e fala assim para ele: você quer uma carona? Eu estou indo lá para a cidade. É para lá que você vai? Não, é para lá que eu vou. Então sobe aí. Mas só que não havia lugar ao lado do motorista. E aí o motorista ajudou ele a subir lá na carroceria do caminhão. E aí ele viu um caixote ali e sentou-se. E o motorista foi embora com seu caminhão, e o homem lá atrás, com a sua sacola, nas suas costas, em cima da carroceria. E aí o motorista olhou pelo retrovisor e viu que ele estava ali, sentado, e ainda assim, com a sacola em cima do seu ombro. Aquele motorista, ele olhou, deu uma paradinha no caminhão e falou assim: olha, coloque aí o seu fardo, coloque aí a sua bolsa, aí no chão da carroceria. E aquele homem falou assim: além de você dar uma carona para mim, você ainda quer levar o meu fardo? Você ainda quer levar a minha sacola? Deixa que isso eu levo. Há muitas pessoas que vão para Jesus, mas continuam carregando o seu fardo. Não querem deixar as coisas do mundo, não querem se afastar das coisas do mundo. Algum pecado de estimação, alguma coisa, algum vício, algo que realmente não quer largar, mas quer Jesus. Aquele homem, de fato, ele queria chegar à cidade, mas não queria largar o seu fardo, não queria largar as coisas do mundo. E olha só o que diz no Salmo, em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Jesus está falando: olha, você quer uma transformação? Vem a mim. Você está cansado? Vem a mim. Eu lhe darei descanso. E ele fala: venham a mim todos, não é apenas alguns, é todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Muitas vezes nós queremos que Jesus ele age em nossas vidas, mas nós não largamos as coisas que realmente estão deixando a gente cada vez mais para baixo. Se nós olharmos para o nosso tempo de hoje, nós vemos que a doença do século é a depressão, ou a ansiedade, podemos falar assim.
E às vezes as pessoas querem se livrar disso, mas não conseguem. Mas Jesus, Ele cura. Jesus, Ele cura a alma. Ele conhece as nossas ansiedades. Tanto que lá em Filipenses, em Efésios, ele fala assim que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma. E se nós estamos ansiosos, nós estamos pecando. Porque quando ele fala, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes, porém, que nós possamos colocar tudo em oração e súplicas diante do Senhor. Muitas vezes nós estamos com os nossos fardos, estamos com Jesus, mas não deixamos Ele levar o nosso fardo. Amados, pode ser que a sua maior necessidade hoje seja a transformação da sua própria vida. Então, admita isso e reconheça essa necessidade. Nós, de um modo geral, não devemos tapar o sol com a peneira. Não podemos fazer vistas grossas, porque quando nós fazemos isso, nós estamos enganando a nós mesmos. Por isso, meus amados, que a sua vida, que a minha vida, seja transformada em um vinho excelente. Se a nossa vida é um vinho, nós somos alegres. Se a nossa vida é um vinho, nós sabemos que o Senhor está conosco. E o poder transformador de Jesus, Ele vai se fazer presente em nossas vidas. O terceiro passo que eu quero falar, que eu quero compartilhar com a igreja, se nós queremos realmente ver o poder transformador de Jesus, nós temos que deixar apenas Jesus agir em nós. Versículo 11 fala assim: assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Esse sinal que Jesus demonstrou ali, foi o primeiro que Jesus realizou. Ele revelou ali a sua glória. Ele revelou ali o seu poder, e os seus discípulos creram nele. E logo que perceberam a falta de vinho, levaram esse assunto ao conhecimento de Jesus. É bastante interessante nós lermos esse versículo, que os discípulos de Jesus creram nele. Todos reconheceram que Jesus era o único que podia resolver aquela situação. Houve um consenso e uma compreensão de que Jesus, e somente Jesus, é quem podia fazer algo sobrenatural, que podia fazer um milagre acontecer. E Ele fez. Ele transformou água em vinho. Antes eram 600 litros de água, mas que foram transformados em 600 litros do melhor vinho. Aleluia. Esse é o nosso Deus. Transformar água em vinho. Às vezes parece redundante a gente falar isso, mas isso foi algo miraculoso. Onde tinha água, 600 litros de águas, se transformar em vinho. Os discípulos não puderam fazer nada, eles não puderam produzir essa transformação. A mãe de Jesus também não pôde fazer esse milagre. Ninguém pôde fazer esse milagre, porque apenas Jesus tem esse poder. Muitos poderiam imaginar, mas vamos fazer um vinho? Não, fazer até poderiam fazer, mas transformar água em vinho somente Jesus. Somente Jesus tem o poder de transformar vidas, ou qualquer situação que nos envolva. Não adianta procurar pai de santo, não adianta procurar pessoas por aí, aonde fazem outros trabalhos, outros tipos de coisas, mas somente Jesus tem esse poder. Às vezes você conhece alguém, eu conheço alguém também, que tem alguém enfermo na família, e que já passou por essa situação que eu vou falar agora, que
As pessoas, elas buscam todo tipo de crendice, de simpatia, procuram todas as coisas, mas só deixam para procurar Jesus por último. Uns até falam: olha, leva lá em fulano de tal. Essa pessoa precisa de um trabalho, essa pessoa precisa de um descarrego, mas jamais esquece, mas jamais procuram a Jesus em primeiro lugar. Isso também acontece com os filhos de Deus, quando estão afastados, quando querem agir por causa própria ou por conta própria. As pessoas querem resolver primeiro, para depois falar com Jesus. Mas Jesus, ele fala para que nós devemos buscá-lo em primeiro lugar, buscar a todo instante, em oração, através da sua palavra. E muitas vezes nós queremos que Jesus mude a nossa vida, mas nós não chegamos a Ele. Então, meus queridos, vamos aprender isso. Nós também temos que pedir a pessoa certa. Nós também temos que levar os nossos problemas a Deus, as nossas necessidades a Ele, as nossas lutas, as nossas dificuldades, as nossas dores. Jesus é a pessoa certa. Deixe Ele agir na sua vida. Eu não sei o que você está passando, qual é a sua situação, mas busque primeiro lugar a Ele. Busque Ele em primeiro lugar. Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amados, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou imaginamos. Ele faz além daquilo. E por que nós insistimos muitas vezes de não entregarmos nas mãos dele? Ou a gente entrega com uma mão, mas com a outra está segurando aqui, né? Senhor, eu entrego meus filhos em tuas mãos, mas só uma mão, a outra está segurando, né? Nós devemos entregar por completo. Ele entregou seu filho por inteiro, por amor a mim e a você, antes mesmo de saber se nós o aceitaríamos, mas Ele fez a parte dele, e nós devemos fazer a nossa parte também. Deus é poderoso para fazer mais do que tudo, mais do que nós imaginamos, mais do que nós ousaríamos pedir. Deus é poderoso para fazer muito mais, muito mais. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então vamos para o quarto passo. E o quarto passo está no versículo 5, que é: devemos fazer tudo o que Jesus disser. Vamos relembrar aqui. Primeiro passo qual que é? Jesus precisa ser convidado. O segundo, precisamos reconhecer que necessitamos de uma transformação em nossa vida. E em terceiro, temos que deixar apenas Jesus agir em nós. E o quarto passo, devemos fazer tudo o que Jesus disser. Olha só o que diz o versículo 5: disse então sua mãe aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. Amados, de nada adiantará você convidar Jesus, você reconhecer a sua necessidade e pedir ajuda a Jesus, se você não fizer o que Jesus mandar fazer, o que Ele manda você fazer. É preciso convidar Jesus para a nossa vida, como aquela família que o convidou para o casamento. Esse é o primeiro passo. Mas não basta você dizer: Jesus, entra, Senhor.
a partir de agora o Senhor está em minha casa. Jesus entra em nossa vida se abrir a porta para Ele, mas há algo mais a fazer. Olha só o que Jesus disse lá em João 3, no versículo 3 e o versículo 5. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Amados, precisa haver transformação de vida por minha parte também. Jesus, Ele quer fazer as coisas, mas eu tenho que deixar Ele fazer. Por isso que Maria, ela deu o conselho fundamental naquele casamento. Ela falou: é necessário ouvir a voz do Senhor. Às vezes Deus está falando com a gente. Deus fala com a gente através da sua palavra. Deus fala com a gente através de pessoas, através da mensagem, através de um louvor. Mas muitas vezes nós insistimos em não ouvir a voz de Deus. Ah não, isso não é de Deus não. Isso é um pensamento meu. Vocês já ouviram isso aqui, né? Os pastores falando. A gente também pensa assim também, às vezes Deus está falando com a gente. Ah não, isso não é Deus não, acho que é pensamento meu. Mas nós precisamos ter o discernimento do Espírito Santo. E para termos esse discernimento, para reconhecer a voz do Senhor, eu tenho que ter intimidade com Ele. Como que eu vou reconhecer a voz do meu Senhor se eu não falo com Ele? Se eu não escuto através da sua palavra? Eu preciso ter intimidade. Nós precisamos ter esse discernimento para ouvir a voz do Senhor. Olha só que a mãe de Jesus também disse aos serventes: façam tudo o que Ele lhes mandar. É preciso acatar aquilo que Jesus diz, aquilo que Ele manda fazer, você deve fazer. Maria bem orientou aos serventes, aos servos ali: façam tudo o que Ele disser a vocês. Fazer tudo o que Jesus disser significa obedecer aos seus mandamentos. Mas eu obedeço já, pastor. Será que nós obedecemos? Tem um versículo que fala assim, bem conhecido: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Às vezes interpretamos esse versículo de uma maneira errada. Ah, eu vou à igreja e o Senhor vai me dar as coisas. Mas não é ir à igreja, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, as coisas do Senhor, os mandamentos do Senhor. E se nós olharmos o contexto, quando fala que as demais coisas nos serão acrescentadas, é aquilo que eu tenho que vestir, aquilo que eu tenho que comer, aquilo que eu tenho que beber, que é o que fala o contexto que está ali em Mateus 25. Mas nós precisamos ouvir a voz do Senhor, ter esse relacionamento. A obediência é fator fundamental à bênção. Olha só o que diz o Salmo 119, versículos 2 e 3, né? Como são felizes os que obedecem aos seus estatutos e de todo o coração o buscam, não praticam o mal e andam nos caminhos do Senhor. Outra promessa de Deus. As bênçãos de Deus, elas estão condicionadas para aqueles que a obedecem. O Salmo diz que esses é que são felizes, eles buscam e cumprem aquilo que Deus manda, e por resultado eles são felizes e abençoados. Por isso, somente quando passamos a fazer o que Jesus nos diz para fazer, somente quando passamos a obedecer a Deus, é que podemos experimentar do seu poder transformador. Essa é a verdade. Você só não terá a sua vida transformada ou a sua condição mudada se você não for obediente a Jesus. Quantos são pais aqui e mães? A maioria. Eu creio que a resposta vai ser igual para todos, então vou fazer para todos, vocês respondem bem forte.
Vocês abençoam o filho de vocês com alguma coisa, ou dão algum presente, ou dão algum brinquedo, ou dão algo, se eles continuam desobedecendo? Sim ou não? Não. Vocês abençoam os filhos de vocês quando você fala, faça isso, ele responde para vocês? Não. E agora quando eles são obedientes a vocês, como que vocês dão algo para eles? Com alegria. Nós temos prazer de abençoar os nossos filhos, sempre. Mas quando eles são obedientes, que eles fazem aquilo que realmente alegra o nosso coração, nós fazemos com mais alegria. Deus não é diferente também. Ele gosta, Ele tem promessas para nós, Ele tem bênçãos para nossas vidas. Mas quando nós somos obedientes a Ele, Ele tem promessas individuais para cada um aqui. É onde Ele vai abençoar a sua vida, onde Ele abençoa a minha vida, por nós sermos obedientes. Tem as promessas do Senhor, as bênçãos do Senhor de forma coletiva, aonde Ele abençoa a todos. Mas tem as bênçãos do Senhor de forma individual, para os seus filhos, para aqueles que são obedientes. E é o que nós temos que ser, obedientes ao Senhor. E eu quero finalizar, concluindo já, que se realmente você quer que Jesus transforme a sua vida, você realmente quer a sua situação mudada pelo poder de Deus, saiba que Ele tem prazer em salvar e abençoar as pessoas que lhe pedem ajuda. Para nós realmente recebermos e termos e vermos o poder transformador de Jesus, nós precisamos estar em comunhão com Ele, precisamos querer isso em nossas vidas, precisamos convidá-lo cada dia para tomar conta das nossas vidas. Por que nós temos que convidá-lo sempre? Porque às vezes a gente convida, ele entra na nossa casa, e aí ele já vai fazendo parte da família, mas a gente não tem um relacionamento, não tem a intimidade, a gente acaba deixando ele de lado. Mas Ele quer que nós deixemos Ele tomar conta da nossa casa, da nossa vida. Como o pastor falou aqui domingo também, das nossas finanças. Ele quer tomar conta de tudo, para que nós possamos ter a nossa vida transformada, para que nós possamos ter vida alegre, para que a nossa vida seja passada de água para vinho, para que a nossa vida seja vinho, um vinho onde traz alegria, a alegria do Senhor Jesus. Esses 4 passos são necessários para nós termos a transformação do poder de Jesus, de acordo com o texto. Jesus precisa ser convidado, reconheça a sua necessidade de transformação, deixe apenas Jesus agir em você e faça tudo o que Ele disser. Então, você já convidou Jesus para estar presente na sua vida? Esse é o primeiro requisito. E Jesus, Ele pode agir na sua vida, desde que você queira deixá-lo Ele agir.